Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, vamos falar hoje sobre verbos, né? Bom, os objetivos dessa aula é saber diferenciar os tipos de verbo da língua inglesa, identificar a função de cada um deles, usar o conhecimento sobre os verbos modais para encontrar o sentido do texto, identificar e explicar o uso dos tempos verbais do presente, passado e futuro, né, expresso nos textos, identificar a intenção do autor ao usar os tempos verbais do presente, passado e futuro. Vamos lá. Bom, vamos ver esse texto aqui, ó. She can sing and dance. Ela pode cantar e dançar. Ela também fala muitos idiomas. De fato, ela pode fazer muitas coisas, mas ela não existe. Surpreso? Ela é a Kyoko Date. O primeiro CGC, né, Computer Generated Character, né, o caractere gerado por computador, Popstar, criada em 1996. A Kyoko é filha da HoriPro, né, uma agência de talento japonesa. A Kyoko, né, foi formada, né, por mais de 40 mil polígonos, né? Somente o rosto dela, né, mais de 10 pessoas trabalharam para finalizar. Ela aparece, né, em muitas propagandas e é fácil de confundi-la com uma garota de 16 anos de idade. Aqui o Date não somente parece humana, né? Ela né, com os seus, né, com as suas sobrancelhas delicadas e seus olhos largos, né, grandes. Ela tem sua própria biografia, com data de nascimento, tipo sanguíneo, hobbies e uma família. Outro CGC tem sido criado desde então, e alguns países têm se tornado uma febre na internet. Lara Croft, The Baby, Acias, Ana Nova, Vandrea, Ramona Terrai, são alguns dos ídolos virtuais ou VDs. Eles podem lançar vídeos, CDs, DVDs, aparecer na TV em comerciais e em chats online. Muitos jovens são fascinados por CGCs, entretanto, nem todo mundo divide a mesma opinião. Bom, a gente pode ver que esse texto tem muitos verbos, né? Os verbos, eles dão ação, né, às frases, às sentenças. Então, quando eu digo ela pode dançar, ela pode cantar e dançar. She can, né, sing, né, ela pode cantar e dançar. E o can aqui é um verbo auxiliar em inglês, nós vamos ver isso, né, ele está dando essa condição de possibilidade. Eu estou dizendo que she can, quer dizer, ela pode cantar e dançar. She can sing and dance. Então, nós vamos entender com a aula de hoje, né, qual que é a necessidade, né, desses verbos auxiliares e modais em inglês. Então, os verbos em inglês eles se dividem em três tipos: comuns, auxiliares e modais, né? Então, exemplo de verbos comuns: dance, speak. Os verbos auxiliares: be, do e have. E os modais: can, may. Vamos ver cada um. Então, os verbos comuns são os que expressam ações ou fenômenos da natureza e podem ser expressos pelos verbos auxiliares ou modais. Os verbos auxiliares são somente três: be, do e have. Eles auxiliam, então, né, na modificação das formas das frases e principalmente na formação dos tempos verbais. E os verbos modais, eles se diferenciam, né, dos verbos auxiliares, né, e eles apresentam determinadas particularidades. É um tipo especial de verbo auxiliar que altera ou complementa o sentido do verbo principal. Então, vamos começar com os verbos comuns. Então, eles expressam ação ou fenômeno da natureza e, quando inseridos numa oração, são considerados os verbos principais. Eles são mais importantes que os verbos auxiliares e modais, uma vez que seu sentido e significado prevalece sobre os demais. Em alguns casos, são precedidos pelos verbos auxiliares, uma vez que esses ajudam, né, aqueles na construção dos tempos verbais, como o verbo be e have.
e na formação de orações afirmativas, negativas e interrogativas. Então, we aren't reading a text about CGC now. Né? Nós não estamos lendo um texto sobre, né, o CGCs agora. Então, o primeiro verbo auxiliar, be, ele está na sua forma do presente do plural, aren't, né? Are not. E sendo usado com duas funções. Primeiro, de ajudar na formação do tempo verbal, né, do presente contínuo. E a segunda, na formação da estrutura negativa da oração. Então, we aren't reading. Né? Nós não estamos lendo, né, um texto sob CGC now. O segundo verbo comum é o read. Então, ele é o verbo principal. Né? Ele expressa uma ação. Né? Nós não estamos fazendo o quê? Nós não estamos lendo. Né? Então, por isso que ele é o verbo principal. Né? Então, ele é considerado o verbo principal, uma vez que o seu significado prevalece sobre o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele tem a função aqui, né, de, como o nome diz, né, auxiliar, né, no entendimento da frase, no sentido da frase, e é uma frase, né, de tornar essa frase negativa. We aren't reading a text about CGC now. O exemplo 2, she can sing and dance. Né, quer dizer, ela pode cantar e dançar. Então, o verbo modal, aqui nós temos o verbo modal can, então ele está dando essa condição, ele está dizendo, olha, ela pode, né, ela pode cantar e dançar. Claro, a ação, né, que ela vai fazer é cantar e dançar. Mas o verbo modal aqui, ele vai além do verbo auxiliar, porque ele está dando essa condição de possibilidade. She can, né? She can sing and dance. O terceiro exemplo aqui, other CGC have been created, since them, and. Então, aqui nós temos então, os verbos auxiliares have been, né, e o verbo comum create. Temos também o verbo auxiliar do, né, pode ser classificado como verbo comum, né, significando fazer no sentido de realizar orações. Ó, I need to do my task. Então, aqui, ele, embora ele seja um verbo auxiliar do, ele pode aparecer como verbo comum. Então, atentem a isso. Pode ser que na prova apareçam algumas sentenças e vocês vão ter que identificar se aquele verbo está fazendo um papel de verbo comum ou verbo auxiliar ou modal. I need to do my task. Então, eu preciso fazer minha tarefa. Né? Então, E, contudo, ele não tem nenhum significado quando exerce a função do verbo auxiliar. Do you study English? Do you study English? Né? Então, aqui, né, a função do verbo auxiliar é formar, né, a forma interrogativa da frase. Né? Você estuda inglês? Essa é a questão. Então, ele não tem nem significado. Né? Mas, se eu, né, perguntar para um americano, você estuda inglês? Em português, a gente entende por causa da entonação, né? Mas em inglês a gente tem que adicionar, então, do you study English? Ele vai saber que eu estou fazendo um questionamento. O verbo auxiliar have também pode desempenhar a função de verbo comum, dependendo do contexto. O seu significado ter não varia. Seja como verbo auxiliar, I have read English books. Eu tenho lido, né, livros de inglês. Então, I have read. O verbo principal é read, né? E o verbo auxiliar é had. Ou ele pode aparecer como verbo comum. I have an English book. Eu tenho um livro de inglês. Né? Então, aqui, embora ele seja um verbo auxiliar, ele está fazendo o papel, né, de verbo comum. E o verbo auxiliar be, ele equivale aos nossos dois verbos ser e estar. Suas formas variam nos tempos verbais, do presente e do pretérito e na forma do particípio passado. Então, a sua função também é a gente ajudar a definir qual que é o tempo verbal da frase, e isso é importante para a gente entender, né, o sentido do texto. Então, no presente vai ser am, is, are, no pretérito, né, no passado, was, were, e no particípio, be. Então, se eu for identificar o verbo, né, to be na frase, né, ele aparece em vários momentos. She is, ela é, que outro é uma criação, ela foi formada, então aqui na forma passada, né, então was,
né? Ela facilmente, né? Você pode confundi-la, né? Have been created, né? Então aqui um verbo auxiliar. São, né? Aqui também o verbo auxiliar do, usado apenas em frases que estão no tempo verbal do presente simples, quando o sujeito da frase é um dos pronomes pessoais da terceira pessoa do singular. He, she, it. Sua forma varia para does. She doesn't exist. Quer dizer, então eu estou concordando, né, esse verbo auxiliar, a sua conjunção com terceira pessoa do singular she, né, então she does, e também dando sentido negativo à frase. She doesn't. She does not exist. Ela não existe. Né? Então, já o verbo auxiliar did é outra variação desse verbo auxiliar. Quando as orações se encontram no passado simples, a gente vai ver isso mais à frente. Então, no presente, do does, né? Do you like CGC? Né? Então, olha aqui a importância do verbo auxiliar. Né? Ele vai fazer com que a pessoa entenda que eu estou fazendo questionamento. Do you like CGC? No, né? E aí ela usa também o verbo auxiliar na resposta. No, I don't. Claro que ela pode dizer simplesmente no, mas ela completou a frase. No, I don't. But my sister does. Né? Eu não gosto, mas minha irmã gosta. E do passado did. Did you know about... did you know anything about CGC? No, I didn't know anything about it. Né? Então, você não conhece nada sobre o CGC? Não, eu não sei nada, né, sobre isso. O verbo auxiliar have, usado para formar os tempos verbais compostos da língua inglesa. A forma has é uma variação de have que é usada para as três pessoas do singular, he, she, it, no presente. Lembre-se, há dois verbos comuns que, dependendo do contexto no qual se encontram, podem ser classificados também como auxiliares, os verbos does, fazer, e have, has. Analise as orações abaixo. Marque as alternativas em que os verbos negritados desempenham a função de verbo comum. She also has her own biography. They have become an internet fever. In fact, she can do many things. She doesn't exist. Então, ela também tem sua própria biografia. Eles têm se tornado uma febre na internet. De fato, ela pode fazer muitas coisas e ela não existe. Então, quando, né, esses verbos auxiliares aqui, eles estão fazendo de verbo comum. Então, nesses dois casos aqui, she also has her own biografia, né? Has indica posse, é o verbo principal. Ela também tem a sua própria biografia. E aqui, de fato, ela pode, né, fazer muitas coisas. Então, quem aqui é um verbo modal, né, que está dando uma condição de possibilidade, ela pode, né, fazer muitas coisas. Então, o significado do prevalece sobre can. Tá? Então, esse tipo de exercício pode ser cobrado de você. Os verbos modais, também conhecidos como os verbos anômalos, né, expressam diferentes sentidos que muitas vezes só podem ser identificados pelo contexto e eles exigem número limitado. Can, could, may, might, ought to, should, must. Né, são exemplos de verbos modais. Né? Então, eles têm um significado, né, eles expressam um determinado significado. Então, can, né, pode ser poder, saber, could, poder, may, poder, might, poder. Quando é que eu vou usar um ou outro? Depende. Se eu quero ser mais polido, eu vou usar o could, né, ao invés do can. Né? Então, quando eu vou fazer uma pergunta, pedir um favor, eu posso, né, usar o could. É uma maneira que eu, né, estou sendo mais educado. Tá? E é a mesma coisa para o ought. Ought, should e must. Né? Então, ought to e should é uma obrigação suave. Agora, quando eu falo must, eu estou falando, né, uma obrigação, um dever. Né? E must é um não dever, uma proibição. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu reviso muito os artigos e eu sempre tomo cuidado, né,
na revisão de sugerir, olha, eu acho, né, que esse artigo ele deve ser aceito ou não deve. Eu sempre uso o should, que é a minha opinião. Pode ser que o editor da revista ele pensa diferente de mim, então eu nunca uso must. Eu coloco should. Identifique o que expressa cada verbo. Teacher, can I read the text about virtual characters now? Not now, Joe. Only when I finish my explanation about the verbs. Né? Então, professor, pode eu ler o texto sobre os virtuais, né, os caracteres virtuais agora? Não, agora não, Joe. Somente quando eu finalizar a minha explicação sobre isso. Né? Então, aqui é uma permissão. Né? Professor, posso ler o texto? Então, quem aqui no sentido de posso. A situação 2, habilidade. Paul, I have heard that Kyoko Date can speak many languages. Yes, that's true, Carol. I had the pleasure to chat with her in Chinese. Então, Paulo, eu tenho ouvido falar que a Kyoto Date podem falar muitos idiomas. Sim, isso é verdade, Carol. Eu tive o prazer de fazer um chat com ela em chinês. Então, aqui a habilidade. She can speak. Ela pode falar muitos idiomas. Situação 3. If you read the text carefully, you may understand the central idea. Yes, that is Lily. Se você ler o texto cuidadosamente, você pode entender a ideia central. Isso, e sim, isso, é isso aí, Lily. Né? Então, aqui a possibilidade. You may understand. Né? Então, você pode entender a ideia central. Citação 4, né? Could you explain this subject again, teacher? Yes, sir. Né? Você poderia explicar esse assunto novamente, professor? Sim, claro. Né? Então, pedido educado. Ó. Posso usar o can aqui? Posso. Can you explain this subject again? Mas eu estou usando o could para ser, né, mais educado. Could you explain this subject again, teacher? Os verbos modais, então, eles não sofrem variação verbal da terceira pessoa, né? He, she e o it. Então, por exemplo, se eu vou escrever uma frase em inglês e eu estou na terceira pessoa do singular e eu falo she reads, eu tenho que colocar o S, né? She reads English text. Então, na sua variação, porque o sujeito é she, então reads. Mas se eu estou usando, né, o verbo modal, não vai S. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Geralmente, o concurso público, eles gostam de colocar esse tipo de questão, que é um pega-ratão, porque a pessoa vai ver, mas está na terceira pessoa, então eu tenho que usar o S, né? E as pessoas... Então, quando eu uso o verbo modal, eu não preciso fazer a variação do verbo principal. She can read English test, tá? Então, isso é muito importante. Os verbos modais formam suas próprias frases negativas e interrogativas, né? Então, ó, does she read English text? No, she doesn't read English text. Então, o verbo como read precisou do verbo auxiliar does. Né? E aqui, can she read English text? No, she can't read. O próprio verbo modal can é usado na pergunta e na negativa, certo? Os verbos modais não podem ser usados em todos os tempos verbais. Né? Por exemplo, can só pode ser usado no presente simples. Né? E nós temos, né, outros tempos. Né? Be able to, para expressar habilidade. Be allowed to, quando ele expressa permissão. Be possible for, quando estiver expressando possibilidade. Now I can speak English. Né? Quer dizer, agora eu posso falar inglês. Então, o modal can é usado no presente simples. I can, né? Eu consigo, posso, possibilidade. Está dando essa permissão. I can speak English. Now I can speak English. I will be able to read many English tests in a near future. Né? Então, para expressar habilidade, I will be able to read many English tests in a near future. Né? Então, no futuro tivemos que usar o verbo auxiliar will, então está expressando o futuro, e a locução verbal be able to, ela me dá a condição.
Então, I will be able to read many English tests in a near future. Quer dizer, eu serei, né, hábil para ler muitos textos de inglês em um futuro próximo. E 4, a marca do infinitivo de um verbo em inglês é to, né? Isto não ocorre quando há verbos modais na oração, né? Com uma única exceção que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, I need to study English every day, né? Então, aqui, como o verbo está no infinitivo, eu tenho que adicionar to. I need to study English every day. Mas, quando eu uso o verbo modal, eu não preciso colocar o to. Então, isso aqui também, né, os concursos públicos adoram. É pega ratão, pessoal, tá? You must study English every day. É. Novamente, lembrando que eu poderia usar aqui you should study English every day, mas eu estou sendo mais enfático. Eu estou dizendo, olha, é quase que uma obrigação. You must study English every day. Você deve estudar inglês todos os dias, né? Então, como eu estou usando o verbo modal, dispenso o uso do to, porque o verbo study está no infinitivo. Bom, vamos ler essa atividade aqui. Né? Esse cartaz aqui, ele foi lançado no início de 1900. Né? Vejam que, né, quando foi lançado essa câmera, primeira câmera fotográfica portátil, né, já era Kodak. E na sua propaganda, o texto diz o seguinte: Anybody can use it. Então, por que usar, né, esse verbo can? Porque aqui ele está expressando habilidade, permissão ou possibilidade. Anybody, quer dizer, qualquer pessoa pode usá-la, né? Então, esse é o objetivo. Então, pessoal, é muito importante a gente localizar e entender o uso dos verbos nas frases, né? Então, anybody can use it. Qualquer pessoa pode usar isso, né? Então, esse é o objetivo. Mesma coisa, agora vamos transferir aqui por uma propaganda mais moderna, né? Com uma câmera digital. Which digital camera should I buy? Né? Qual câmera digital devo eu comprar? Qual que é o objetivo de usar o verbo modal should aqui? Né? O que o autor está me induzindo? Ele tá praticamente me dizendo, ele não está propondo que eu compre, ele está perguntando qual que eu vou comprar. Né? Qual câmera digital você, né, vai comprar? Então, ele está induzindo eu a compra. Né? Então, por trás, né, de uma simples propaganda e com o uso do verbo modal, né, eu sutilmente mudo a intenção. Né? Então, para tudo na vida de vocês sempre tem que analisar com cuidado para ver qual é a intenção do autor. Bom, vamos ver esse texto aqui. Photography was invented. A fotografia foi inventada na França no início, né, do século XIX e por muitos anos ela foi considerada, né, uma arte difícil. O fotógrafo ele tinha que ter muitas habilidades técnicas, os equipamentos eram pesados, caros e a pessoa tinha que ter força para transportá-los de um lugar para o outro. No final do século XIX, né, isso tudo começou a mudar, graças a George Eastman. Ele foi o primeiro a inventar com sucesso uma máquina no qual ele usou, né, diferentes placas, né, de vidro ali, né, numa câmara. Para fabricar essas placas, ele criou uma companhia, a qual foi conhecida mundialmente como Eastman Kodak. Eastman continuou a pesquisar, né, diferentes caminhos, né, para simplificar a fotografia. Por volta de 1888, ele introduziu uma câmera, né, uma caixa fácil de operar, com somente 19 centímetros, né, de largura, né, de comprimento e 10 centímetros de largura. Essa foi a primeira câmera, né, usada para filmar, né, com rolo, né, com filme em rolo.
E a ideia qual tem sido definida por Eastman. Esse modelo custava $25, que era muito caro, né, para a época, em 1888. Mas por volta de 1900, né, na sua fábrica em Rochester, New York, ele produziu a famosa Little Brownie, né, o qual custava cerca de $1. Né? Então, esse jovem inventor, ele deu para a América um novo hobby, take snapshots, né, tirar fotos. E Eastman, né, disse em público, you press the button, we do the rest. Quer dizer, você pressiona um botão e nós fazemos o resto. Em 1995, os americanos apertaram o botão mais de 6 bilhões de vezes. Passado os anos, né, George Eastman, a companhia tem sido introduzido numerosos modelos de câmeras, filme colorido, câmeras filmadoras e uma diversidade de equipamentos fotográficos e suplementos. Também ele trabalhou, né, ele contribuiu também no campo da pesquisa científica e medicina e afetou a arte, o entretenimento, a educação e a história do século XX. É irônico que o homem que ajudou, né, a produzir, né, a fotografia, ele era muito tímido e tem poucas fotografias dele. Né? O que expressa o verbo modal could em destaque. Photography was invented and for many years it could be described as a difficult art. A fotografia foi inventada e por muitos anos ela foi considerada, né, uma arte difícil. Né? Então, por essa questão, né, que os equipamentos eram caros, eram pesados, né, então nem todo mundo tinha condições de comprá-lo. Observe as frases sublinares a seguir, né, e identifique seu respectivo verbo comum e auxiliar. A fotografia foi inventada. Então, qual que é o verbo comum e auxiliar aqui? Então, o auxiliar é, né, was, né, was, ela está no passado, né, be no passado, né, então ela foi inventada, né. He had introduced, ele tem introduzido, né, então o verbo had aqui, verbo, né, vem de have, na sua forma had, ele tem introduzido, né, e aqui the young inventor had given America new, né, novamente, né, deu a América, né, verbo auxiliar aqui, have novamente na sua forma had given a América. Bom, se a gente comparar os tempos verbais, né, em português e inglês, né, a gente vai ver uma diferença. Então, enquanto em português, né, o verbo viajar, eu vou ter que conjugar, né? Então, eu viajei, eu viajava, você viajou, eu viajava, ele viajou, eu viajava, ela viajou, viajava, ele, né? Em inglês, simplesmente traveled. I, you, he, she, it, we, you, they, traveled. Então, como eu faço para adivinhar em qual tempo verbal a pessoa está expressando? Então, para identificar o tempo verbal, eu tenho que entender o contexto do texto. Por isso é muito importante, né, a gente não fazer uma tradução literal e entender esse contexto, né, para saber de fato, né, qual que é o objetivo do texto. Então, e para cada tempo verbal tem um verbo auxiliar que o ajuda na formação, né, de frases afirmativas e negativas. Então, por exemplo, presente simples, I studied. No presente contínuo, I am studying. O present perfeito, I have studied. Present perfeito continuous, I have been studying. Bom, qual que é a diferença, né? E também eu vou usar o verbo auxiliar na sua forma negativa e interrogativa. E observe também que o único tempo verbal que tem dois verbos auxiliares, have been e o present perfect. Então, apenas have é responsável pela formação da estrutura negativa e interrogativa. E todos os tempos verbais em inglês que tem o nome contínuo ou progressivo, o verbo principal é acrescido de ing, né? Uma vez que esse vocábulo especifica ações que indicam continuidade. Então, vamos ver aqui alguns exemplos na prática. Human beings speak. Seres humanos falam. We live in Gurupi.
Nós vivemos em grupo. I study every afternoon. Eu estudo todas as tardes. I don't think this subject is difficult. Né? Eu não acho que esse assunto seja difícil. Então, vamos lá. Baseado, então, né, nessas frases, né, nos exemplos 1, 2, 3 e 4, qual expressa uma opinião, preferência, qual é uma situação atual, qual é a verdade universal e qual que é uma ação habitual. Então, por exemplo, seres humanos falam é o quê? Uma verdade universal. Eu estudo inglês todas as tardes é o quê? Uma ação habitual. Né? Nós vivemos em grupo é uma situação atual. Né? E a expressão de opinião, preferência, né? Eu não acho que esse assunto seja difícil. O uso do present simple. Então, ele é usado para verdades universais, atos habituais, atuais e frases que expressam a opinião ou desejo. O uso do present contínuo. Né? Então, I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Eu estou estudando inglês nesse semestre. Eu estou estudando, né, francês, né, nesse próximo semestre. Então, qual que é uma ação futura planejada? Qual que é uma ação que ocorre no período da fala e qual a ação que ocorre no momento da fala? Então, a ação que ocorre no momento da fala. Eu estou estudando inglês agora. A ação que ocorre no período da fala. Estou estudando nesse semestre. Uma ação futura planejada. Eu pretendo estudar francês no próximo semestre. Então, o present contínuo ele expressa fatos que ocorrem no momento, no período da fala e também serve para expressar ações futuras. E o uso do present perfect simple, né? I have lost my English book. Eu perdi meu livro de inglês e eu não posso encontrar em lugar algum. Meu amigo tem estudado inglês desde o início desse semestre. Nós nunca lemos nada relacionado aos períodos verbais em inglês. Então, qual é uma ação passada com conexão com o presente? Uma ação passada com alguns advérbios de tempo, essa é fácil, né? Ação que teve início no passado e ainda continua no passado. E ainda continua no presente. Então, é essa primeira aqui, ó. Né? Então, uma ação passada com conexão com o presente. Eu perdi meu livro de inglês e eu não posso achá-lo. Né? Meu amigo tem estudado inglês desde o início. Então, é uma ação que teve início no passado e continua no presente. E, por fim, uma ação passada com alguns advérbios de tempo. Então, o present perfect contínuo é usado principalmente quando queremos enfatizar então a duração da ação. I have been studying English since the beginning of this semester. Né? Então, estou estudando inglês desde o início desse semestre. Bom, vamos ver os tempos verbais do passado. Once, né? Então, era uma vez, né, uma lebre que estava caçoando, né, dizendo que a sua velocidade era a maior em comparação, né, aos outros animais, que ela era mais rápida, que ela nunca tinha sido vencida. E ela disse que quando ela coloca então toda a sua velocidade, eu desafio qualquer um a correr comigo. A tartaruga disse calmamente: eu aceito esse desafio. E a lebre: o que? Isso é uma piada? Disse a lebre: eu posso dançar em volta de você enquanto, né, nós caminhamos. Aí a tartaruga disse: continue, né, caçoando de mim, né, e você será batida. Vamos correr? Então, um trajeto foi fixado, né, e o início foi determinado. Quando a lebre, né, começou, quase que de maneira instantânea, ela parou e, para mostrar, né, seu desprezo por a tartaruga, ela tirou uma soneca. A tartaruga continuou passo a passo e quando a lebre acordou da sua soneca, ela viu a tartaruga próxima à linha de chegada. E ela não teve tempo, né, de vencer a corrida. Então, quando a lebre chegou né, na linha de chegada, a tartaruga já tinha cruzado. Então, né, o mais lento venceu a corrida, essa é a moral da história. Né? Então, se eu tivesse que escolher uma figura, né, que representa, seria a imagem A aqui, né? A lebre aqui dormindo, enquanto a tartaruga vem calmamente, né, seguindo
seu caminho. Bom, o que é esse verbo, né? Quais são os verbos no passado, né? Então, was, said, né? Could, answer, stopped, né? Arrive, né? Então, was é o verbo auxiliar e could é o modal e o restante são verbos comuns. Né? O que é um verbo regular e irregular? No passado, né, e particípio em inglês, os verbos são divididos em dois tipos, regulares e irregulares. Então, um verbo regular é um verbo que segue uma regra. E o verbo irregular, ele não tem regra, né? Então, por exemplo, né, geralmente os verbos regulares são acrescentados de D, ED e ED, conforme a sua terminação. Então, o verbo no infinitivo, to change, forma no passado, changely. Então, foi acrescentado ed, significa desafiar, desafiado. Verbo infinitivo, accept, né? No passado, accepted. Forma no particípio a mesma, né? Quer dizer, não há uma mudança. Ele mantém essa mesma estrutura. Aceitar, aceita. Study, né? To study. Study, study, tanto no passado como no particípio. Então, é fácil você identificar essa formação. Agora, quando eu estou falando de verbo irregular, ele tanto pode manter a mesma estrutura, como ele pode variar essa estrutura específica, e não há uma regra. Então, put é a mesma forma no infinitivo, passado e no particípio. Have, no passado é had, e no particípio também. Já o verbo ver, né, see, pode saw no passado e sim no particípio. Né? Então, veja que o verbo see tem três formas distintas. Quando eu estou começando, eu posso pensar que são, inclusive, palavras diferentes com significados diferentes. Então, por isso que é importante a gente conhecer as formas dos verbos. Como saber suas formas no passado e particípio? Opção A, sentar e chorar. Não ajuda, né? Chamar a mãe, só sei lá, for uma expertise em inglês. Opção C, você deve memorizar, estudar, exercitar, ampliar seu conhecimento quanto aos verbos através da leitura. Então, esse é o caminho. Sempre o mais difícil, pessoal. Né? Então, se eu tivesse, né, que preencher aqui a forma no passado do verbo to be, was, were, né? No particípio been, o significado foi, né? O verbo regular, claro, né? To lie, né? Lay, lim, né? Deitou, say, dizer, né? Said, irregular também. E o verbo stopped, né? Que é um verbo regular, então stopped no passado e no particípio. I love to lie on a beach and read. Né? Eu adoro deitar na praia e ler. She lay on the bed and gazed in the cell, daydream. Né? Ela deitou na cama e ficou vendo, né, o céu e sonhando acordada. Então, aqui os verbos no passado, was, said, né, foram identificados. E como é que é a estrutura dos tempos verbais? Então, I studied, I was studying no past continuo, no past perfect I had studied, e no past perfect continuo também temos dois verbos, né, auxiliares, had been studying, né, e como a ação continuada, studying da mesma maneira que aqui no past continuo. A forma negativa e interrogativa, na forma negativa did, né, e a forma interrogativa também did she study. Então, os três tempos verbais com suas respectivas frases, né? Então, no past simple, a tartaruga disse calmamente. No past continuo, né? A lebre estava se gabando. No past perfeito, a tartaruga já tinha vencido a corrida quando a lebre chegou na linha de meta. Então, as características estruturais são o verbo principal no passado, né? Da letra A. Na letra B, o verbo auxiliar no passado, was, e o verbo principal com ing, boasting, né, porque é uma ação continuada, a lebre estava se gabando. E o 3, né, o verbo auxiliar have no passado, had, e o verbo principal no particípio. Bom. Algumas considerações. O passado simples, né, não tem a presença do verbo auxiliar did na sua forma. O verbo auxiliar é usado na negativa e na interrogativa. E a forma do verbo no passado só ocorre na frase afirmativa. O verbo auxiliar did elimina a necessidade do verbo principal estar no passado. Isso também é importante. No past contínuo progressivo, né, o marcador do passado vai ser o verbo auxiliar be na sua forma do passado was. E no tempo verbal contínuo progressivo, nós também vamos ter o acréscimo de ing.
E no Past Perfect Simple nós vamos ter dois verbos auxiliares, o had e o verbo principal na forma do participio study. E no Past Passado Contínuo, né, nós vamos ter dois verbos auxiliares, had e been. Né? E o verbo principal acrescido de ing para dar essa noção de continuidade. Então, alguns exemplos: a ação passada concluída, né? A tartaruga venceu a corrida, fica bem claro que temos uma ação passada concluída. Ação habitual no passado, né? A lebre costumava zombar da tartaruga. Temos um exemplo de uma ação habitual que ocorria no passado e ações passadas que ocorreram ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto a tartaruga andava, a lebre dormia. Outros usos, né, do past continuo: a lebre estava dormindo. Temos exemplo clássico, né, de uma ação contínua que ocorreu no passado. A ação contínua passada é interceptada por outro. Então, enquanto, né, a lebre estava dormindo quando a tartaruga ultrapassou a linha de chegada. Ações de desenvolvimento simultâneo passado, né, enquanto a lebre estava dormindo, a tartaruga estava andando. E ações que se repetiam no passado. A lebre estava sempre zombando da tartaruga. E no Past Perfect Simple, né, a ação que ocorreu no passado antes de outra também no passado. Né? Então, a tartaruga já tinha ganhado a corrida quando a lebre chegou. Vemos claramente que a ação que ocorreu primeiro é usada no Past Perfect e a outra que ocorreu depois é no passado simples. E no Past Perfect Continuo, né, uma ação contínua passada que ocorreu antes da outra ação também passada. A tartaruga estava muito cansada quando ela venceu a corrida, porque ela tinha andado, né, estava andando por muitas horas. A especificação contínua que ocorreu antes da outra está sendo usada no Past Perfect Continuous, e neste caso o objeto do uso desse tempo verbal é dar ênfase à duração do tempo em que a ação ocorreu, por muitas horas. Bom, vamos ver a próxima atividade. Alexander Graham Bell nasceu em 13 de março de 1847 em Edimburgo, né? E ele foi educado na Universidade de Edimburgo e Londres. Ele migrou para o Canadá em 1870 e para os Estados Unidos em 1871. Nos Estados Unidos, ele se tornou professor de surdos e mudos, né, publicando um sistema chamado de fala visível. O sistema qual ele desenvolveu foi desenvolvido por seu pai, um educador escocês, o Alexander Melville Bell, mostrando como, né, os lábios, a língua e a garganta são usados na articulação do som. Em 1872, Bell fundou uma escola de surdos e mudos em Boston, Massachusetts. A escola subsequentemente se tornou, né, parte da Universidade de Boston, onde Bell iniciou como professor na área de fisiologia vocal. Ele se tornou naturalizado, né, cidadão americano em 1882, justamente 10 anos depois ele obteve o Green Card. Desde os 18 anos, Bell tem trabalhado na ideia de transmitir a fala. Em 1874, enquanto ele trabalhava, né, num telégrafo, ele desenvolveu as ideias básicas para o telefone. Esse experimento, né, com seu assistente Thomas Watson, finalmente teve sucesso em 10 de março de 1876, quando a primeira sentença completa foi transmitida. Watson, come here, I want you. Watson, vem aqui, eu preciso de você. Depois, demonstrações subsequentes, particularmente uma em 1876, na exposição, né, a exposição na Filadélfia, Pensilvânia, introduziu um telefone para o mundo. Qual o tempo verbal mais usado? Né? É o passado, né? Então aqui nós temos, né, Graham Bell Osborne, nasceu, né, foi educado, imigrou para o Canadá, começou, né, como professor, publicou um sistema chamado, né, desenvolveu um sistema que foi desenvolvido pelo seu pai, mostrou, né, como os lábios, a língua e a garganta são usados, né, encontrou, né, fundou, se tornou, foi apontado, né, se tornou, né, tem seguido trabalhando com a ideia de transmitir, né, foi trabalhando, desenvolveu, forneceu, foi transmitido. Quando disse, venha cá, eu preciso de você, introduziu. Né?
Então, essa é uma reportagem, uma propaganda, biografia, uma história. É uma biografia, né? Dos 4 tempos verbais da tabela 3, nesse texto dispõe de 3. Identifique-os e anote. Né? Então, os 18 had been working, transmitindo, né? Continuou trabalhando, desenvolvendo, forneceu, transmitiu, né? Então, os tempos verbais, né? É o past perfeito, né? Had been working. O past continuous, né? Was working. O passado simples, desenvolveu, forneceu, introduziu. Bom, vamos ver agora tempos verbais que expressam o futuro. Uma gigante da comunicação, uma companhia do Reino Unido, criou uma máquina, né, de venda que irá vender celulares portáteis, né? Essa é uma técnica na qual ela é muito bem sucedida com outros produtos, tais como chocolate e bebidas, refrigerantes, né? Eles abriram o primeiro quiosque, né, Quick Phone em Manchester, e a companhia espera, né, abrir em vários outros locais, como estações de trens, aeroportos, festivais de música e shopping center. As pessoas que necessitam, né, comprar um telefone podem pagar em dinheiro e não precisa dar informações pessoais como crédito card ou endereço. Então, identifica o termo verbal, né, na língua inglesa, né, no qual é usado para expressar ações futuras. É o will, né? Will sell, will open the first quick. Então, o verbo futuro que aparece no texto denominado futuro simple, né? E acompanhado da presença do verbo auxiliar will. Além deste, os outros 3, né, tempos na língua inglesa que expressam ações. O futuro simples, né, I will study. O futuro contínuo, I will be studying. O futuro perfeito, né, I will have studied. E o futuro perfeito contínuo, progressivo, I will have been studying. E também temos as suas formas, né, no negativo e no negativo. No futuro simples, né, nós temos a presença do verbo auxiliar will em todas as suas formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Um exemplo, I will study, eu irei estudar. O futuro contínuo, 2 verbos auxiliares, o will e be, e o verbo principal acrescenta ing, porque é uma ação continuada. Eu estarei estudando. O futuro perfeito tem 2 verbos auxiliares e o verbo principal no particípio, I will have studied. Então, forma no particípio é a forma da gente identificar, né, é o futuro perfeito. E o futuro perfeito contínuo, né, eu vou ter então 3 verbos auxiliares, will, have, been. Então, além dos 2 verbos auxiliares que nós já vimos, have e been, nós vamos ter will para identificar o futuro e mais o verbo crescido de ing para dar essa noção de continuidade. I will have been studying, eu estarei estudando. Né? Então, vamos analisar aqui, né, várias frases e ver, né, qual que é, né, o tempo verbal. Por exemplo, qual frase, né? Então, por exemplo, a máquina irá vender muitos celulares no futuro próximo. Ela está expressando o quê? Uma ação que estará em desenvolvimento no futuro. You, please, né? Você poderia explicar esse assunto novamente? Isso é o quê? É um pedido educado, né? Quando nós finalizarmos essa aula, nós teremos aprendido muito, né, sobre, né, os tempos verbais em inglês. Isso é uma predição, o que é? Ou uma ação que terá sido realizada num determinado tempo do futuro ou antes de outra ação futura. Talvez a máquina, né, irá vender, né, a máquina de venda será um sucesso. Agora sim, uma predição sem base em fatos atuais. Aí o finish, né, nós iremos terminar esse curso em 2030. Isso é o que, pessoal? É uma ação futura não imediata. Muitos estudantes, né, irão fazer esse exercício quando a aula terminar, né? Então aqui é uma ação que estará em andamento no futuro quando outra terá acontecido. Tá? Você não pode, né, fazer essa tarefa. Se você não conseguir fazer essa tarefa, eu irei ajudá-lo agora sim, ao oferecimento, né?
por volta de junho do próximo ano, nós teremos finalizado, né, meu primeiro curso de inglês. Aqui, então, é uma ação que estará desenvolvendo o tempo futuro com ênfase na duração, né, do tempo, em junho do ano passado. I don't know o que essa máquina, né, o que essa máquina significa. Eu irei olhar no dicionário, né? Então aqui são tomadas no momento da fala. I promise you to, né, eu prometo fazer todos os exercícios dessa aula. Agora sim é uma promessa. Outra forma de expressar o tempo futuro, né? O futuro going to, né? Ele é o verbo auxiliar be e a estrutura going to permanece sempre a mesma nas frases afirmativas, negativas ou negativas. Bom, vamos ver um exemplo aqui, né? Então, o Garfield, hey everybody, hey pessoal, o Garfield pegou um rato, capturou um rato. Ele está brincando com ele e ele pretende, né, comê-lo. Aí não pensa, né, o Garfield pergunta, e aí, suas costas, você está se sentindo melhor das suas costas? Segure, né, espere mais alguns minutos. Então, qual que é a intenção de Garfield em relação ao ratinho? É comê-lo? Não, né, pessoal? É ajudá-lo. E aqui nós temos também, if you do, se nós não agirmos agora, a Terra, né, com seu ambiente frágil, irá se, né, revoltar contra nós. Então, todos nós iremos morrer. Né? A Terra irá se livrar de nós. Cara, quase 6 bilhões de criaturas, né, estão destruindo as florestas tropicais, poluindo o ar, devastando nossos oceanos e depredando a camada de ozônio. Esse é um abuso massivo, né, no mundo continuar, a natureza, com a sua sabedoria infinita, irá se livrar do homem de muitos caminhos insensíveis. Nós devemos nos preocupar menos sobre o legado, né, para a atual geração e pensar mais, né, nas gerações futuras, né. Bom, o texto traz duas cartas do editor referentes à reportagem da Times, né, em 1995. Com base, Colin e William têm pontos de vista distintos ou semelhantes, né. Ambos estão preocupados em relação, né, à degradação do planeta. Qual a intenção dos dois leitores ao usar o futuro simples para expressar suas respectivas opiniões? É fazer previsões que, se, né, a gente não fizer nada para mudar, né, a gente vai sofrer as consequências. Esse é o objetivo. Então, como conclusão dessa jornada, né, nós vimos então os principais tempos verbais da língua inglesa. A gente viu que é preciso conhecer os tempos verbais, porque o verbo é o elemento essencial, né, para a gente, né, compreender o sentido do texto. E a gente viu que o futuro going to não é considerado um tempo verbal, e sim uma maneira simples, né, de expressarmos o tempo futuro na língua inglesa. E as sugestões de leitura, né, algumas sugestões, né, de gramática e um site para vocês lerem, citarem aqui as referências para a aula. Gostaria de agradecer a atenção e até a próxima aula.